para você que nos acompanha aqui em O Tempo, em todas as nossas plataformas. Sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília. E hoje a gente vai falar de um assunto que promete aí ficar entre os mais buscados do Google, né, no próximo domingo, que é o concurso unificado, que ficou conhecido como Enem dos concursos, que vai ser realizado agora no dia 18. E eu tô aqui hoje conversando com o Alexandre Retamal, que é coordenador geral de logística do concurso público nacional unificado. Muito obrigada, coordenador, por nos receber hoje aqui no Ministério. Bom dia a todos os ouvintes, leitores, a todos os telespectadores do Tempo aí, né? São muitas plataformas. Satisfação estar aqui com vocês. A gente está falando de uma mega estrutura, né? Mais de 200, são 228 cidades, mais de 2 milhões de inscrições. A gente está falando também de 6.640 vagas em 21 órgãos, com salários que podem chegar aí até R$ 23.000, né? E a gente teve ali em maio, que era quando o concurso ia ser realizado, infelizmente a tragédia no Rio Grande do Sul, e isso mudou um pouco o rumo das coisas, mudou bastante o rumo das coisas. E muito se fala sobre a segurança do concurso, né? Que muita coisa teve que ser mudada, reajustada. Se fala muito também, porque esses cadernos de prova já tinham chegado nos estados, nos locais onde seriam aplicadas. Que medidas o Ministério tomou desde então, né, para assegurar mesmo a segurança dessas provas, para evitar vazamentos? Então, eu sempre digo, né? Eu sou de carreira do INEP, então a gente vivenciou muito isso no Enem, né? Que a gente aprende com as crises. O Enem foi se desenvolvendo ao longo das crises e aqui no Concurso Público Nacional Unificado a gente está vivendo a mesma experiência. Essa crise trouxe para nós uma oportunidade da gente aprender muito. Então, é claro que eu tenho certeza que a decisão de adiar as provas por conta da situação no Rio Grande do Sul foi acertada. A gente precisava garantir a segurança das provas, a segurança do concurso, a segurança principalmente dos candidatos e de todo o pessoal que trabalha na prova. A gente não podia botar em risco nada disso. Mas realmente isso demandou de nós um esforço muito grande. O que a gente fez inicialmente? A gente precisou reunir todas as provas em um local só. Então as provas já estavam distribuídas praticamente para todas as cidades do Brasil. O único lugar onde a gente não tinha ainda interiorizado a prova era no próprio Rio Grande do Sul, porque por causa das chuvas que começaram na quarta-feira e a interiorização começa na quinta, então na verdade as chuvas começaram terça, então lá a gente não conseguiu levar para o interior do estado, mas a gente teve que recolher todas essas provas de todas as cidades num local só. Depois que nós recolhemos todas as provas, foi um esforço muito grande com a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, para trazer essas provas todas de volta, sempre, é claro, apoiando os Correios, né, a Fundação Sul Gran Rio. Quando a gente chegou com as provas nesse local, a gente teve que conferir todos os 18.577 malotes, porque a gente tinha que ter certeza de que nenhum deles tinha sido violado, para ter certeza que a segurança da prova estava garantida, porque se houvesse qualquer tipo de vazamento, a gente teria que imprimir as provas de novo, criar uma nova prova, ia ser um processo muito mais longo. E a gente fez essa tarefa junto com o apoio da BIM, a Fundação Sul Gran Rio e os Correios, eu estava lá também, e a gente conferiu 18.577 malotes. Depois que a gente teve certeza que as provas estavam seguras, começou um outro trabalho que foi, primeiro, garantir que essas provas, nesses 3 meses e meio, permanecessem seguras. Então, elas ficaram guardadas num local seguro com vigilância 24/7, segurança também física o tempo inteiro, câmeras. E, além disso, visitas inopinadas, que visita inopinada é aquilo que assim, a gente não avisa que está indo. Tá? E a BIM ficou fazendo esse trabalho semanalmente junto conosco. Então sempre ia um fiscal nosso junto com a BIM, para ter certeza de que as provas não foram violadas nesse período todo também. Então isso demanda um esforço constante, né? E além disso, a gente precisou fazer um outro trabalho que foi verificar se aqueles mesmos locais de prova, onde as provas seriam aplicadas em 5 de maio, estariam disponíveis de novo para agora. E a gente não conseguiu, é claro, né? Tem as realidades, tem instituições. As pessoas acham que a gente precisou realocar só lugar no Rio Grande do Sul. Não. A gente só não modificou local de aplicação em 2 estados, que é o Acre e Tocantins. Os outros estados todos a gente precisou modificar local de aplicação. Então, por isso que a gente está recomendando muito que todos verifiquem seu cartão de confirmação, porque muita gente teve o local de aplicação modificado, as provas vão ser em outros locais, não os mesmos de maio.
Então a gente precisou realocar todos eles. Aí, para essas pessoas que foram realocadas, a gente precisou imprimir prova de novo, garantir a segurança dessa nova impressão, levar as provas lá para esse local onde as provas estavam reunidas, tirar o que a gente não vai mais usar, colocar dentro os malotes, né, fechados, lacrados. Então foi um trabalho assim o tempo inteiro. Nessa última etapa aí que a gente fez esse trabalho de manipulação dos malotes, sem mexer nas provas, para você ter uma ideia, a gente estava o tempo inteiro com um agente da Polícia Federal e um oficial da BIM, fazendo a verificação em loco lá o tempo inteiro de tudo que estava sendo monitorado para ter certeza que ninguém teve acesso a um envelope e abriu o envelope mais ainda, né? Então a gente tem certeza que as provas estão seguras. Agora, com essa mudança também, coordenador, tiveram desistências, né? Pessoas pediram reembolso das provas e tudo, mas eu questiono também do ponto de vista de recursos, né? Isso pode afetar a realização ou, na realidade, o pós, né? Na pós-realização aí do CNU? Não, as desistências não. Na verdade, o orçamento, esse valor que é pago de taxa, ele é recolhido, né, para o GRU e vai para o Tesouro Nacional. Então nós vamos devolver esses valores para eles, mas o orçamento do concurso ele é independente dessa arrecadação, tá? Não é a arrecadação que está sendo feita que está custeando efetivamente o concurso. Então foi 31.050 pessoas que desistiram, que pediram a devolução da taxa de inscrição. Então o orçamento está garantido, empenhado, os pagamentos estão acontecendo normalmente, isso não vai prejudicar de maneira nenhuma. É claro que os órgãos, a partir do momento que o resultado seja divulgado, cada órgão é que tem a discricionariedade de decidir quando vai trazer os aprovados. E isso a gente está dizendo que é a partir de janeiro do ano que vem, sendo que quem vai ser convocado para curso de formação, aí sim, já em dezembro desse ano, as convocações podem começar a acontecer. Agora falando até de estrutura, né? Porque tá chamando de Enem de concursos, mas a logística é diferente também, porque são 228 cidades, né? Não em todas as cidades do país como o Enem. É muita gente em poucas cidades. E como que foi adotadas as medidas e tudo para essa mega estrutura? Você sabe que é interessante isso, porque o pessoal fala do Enem, né? E a gente chega nas cidades, aí o pessoal fala assim, é igual o Enem. Não é não. É claro que a gente se inspirou na experiência do Enem, a gente trouxe toda aquela rede de governança que existe para viabilizar a aplicação do Enem e aprimoramos ela, inclusive trazendo, como eu citei aí, a Força Nacional, a BIM, para dentro dessa rede. Mas o que acontece é que, como a gente tem 2.100.000 pessoas em 228 cidades, tem cidades que têm o triplo de pessoas do que o Enem recebe. Então, por exemplo, aqui no DF, normalmente o Enem aqui no DF tem 70 mil pessoas. Nós vamos ter 200 mil pessoas aqui fazendo a prova. Então você imagina uma cidade como Brasília, em que você vai ter 200 mil pessoas fazendo uma prova, mais 20 mil trabalhando nesse dia de prova, mais quem vai trabalhar fornecendo alimentação, deslocamento, transporte, o metrô aqui vai funcionar como se fosse dia normal. Então quando você olha isso, você vai ver assim, que mais ou menos metade da população do plano piloto está envolvida na aplicação de uma prova. E da mesma forma em Belo Horizonte, em São Paulo. São Paulo, eu tive uma reunião com a Prefeitura de São Paulo, lá são aproximadamente 96 mil pessoas que vão estar diretamente envolvidas com a aplicação da prova no domingo, dia 18. Aí eles falaram uma coisa pra gente que a gente tomou um susto. Eles decidiram que eles não vão fechar a Paulista no domingo. Então aquele processo lá que o pessoal fica andando de bicicleta no domingo não vai acontecer por causa do concurso público nacional unificado. No Rio de Janeiro é mais gente ainda, são 125 mil pessoas. Então também está sendo tomado as mesmas providências que foram adotadas para o G20 no Rio de Janeiro. As mesmas providências, a cidade toda monitorada para garantir que a prova possa acontecer. Inclusive com segurança da Força Nacional em algumas rotas lá no Rio de Janeiro, em alguns locais, para que garanta a segurança dos próprios candidatos e do transporte de provas. Então é assim uma operação muito maior em algumas cidades, principalmente nas cidades que tem um número grande de participantes, do que acontece no próprio Enem. Isso acontece em cidades pequenas também. Quando a gente adiou a prova, eu fui para todas as cidades do Rio Grande do Sul, para a gente ter certeza, todas as cidades onde vai haver a prova, né? Para a gente ter certeza que as cidades do Rio Grande do Sul tinham condições de receber a prova. Aí Pelotas, é uma cidade que não é muito grande. Eles vão receber mais gente do que gente da cidade que vai fazer a prova.
Então, assim, eles têm que se preparar. Lá eles abriram um edital de food truck para botar food truck na frente do local de aplicação para ter alimentação para o pessoal, porque normalmente domingo não abre nessas cidades, assim, locais de alimentação, né? No Acre, em Cruzeiro do Sul, eu conversei com a prefeitura, pedi para as padarias ficarem abertas, porque o pessoal no Acre é 2 horas a menos, então eles vão chegar lá às 5 horas da manhã para fazer a prova e tem que ter uma padaria para eles se alimentarem. Então são coisas assim que a gente vivencia que são muito interessantes, né? Mas a gente está tendo um apoio muito grande do poder público em todas as esferas no Brasil inteiro para aplicar a prova. Agora falando do dia ali da prova, né? Porque a gente não custa repetir, não custa reforçar, né? Vamos falar das coisas básicas, por exemplo, horário de abertura dos portões, fechamento, porque tem um turno da manhã, tem um turno da tarde, e acaba que tanta coisa na vida, né? Uma coisa ou outra pode passar desapercebido aí para quem vai fazer essa prova no domingo. É importante que, primeiro, que todos os candidatos saibam, tá? A gente está reforçando isso porque tem gente que ainda está com essa dúvida. Todos vão fazer prova de manhã e de tarde. É para todos. Assim, Fechar a agenda no domingo. o concurso é para todos de manhã e de tarde. Então, assim, o horário oficial que está no edital é o de Brasília. Então, é importante que quem reside em regiões do país onde está com o fuso horário diferenciado nesse momento tem que observar o horário local diante do horário de Brasília. Eu já citei aqui o Acre, mas tem o pessoal do Amazonas, de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, que está com 1 hora a menos. No Acre agora está com 2 horas a menos nesse período. Então é importante que as pessoas observem, né? Porque os portões abrem 7h30, certo? 8h30 os portões se fecham, 9 horas começa a prova no período da manhã, às 11h30 termina a prova. Então, quando terminar a prova, tem esse intervalo para as pessoas poderem almoçar, e quando 1 hora o portão abre de novo, para 2 horas fechar, 2h30 começa a prova e vai até 6 horas da tarde, tá? Então, recomendações importantes. Primeiro, a jornada é longa, né? Além daquelas recomendações básicas, que é caneta esferográfica transparente preta. É preta, tá? Levar documento de identidade com identificação com foto. Físico, digital. Físico ou digital. Pode ser digital. Se for digital, na hora que chegar na hora da prova, ele vai apresentar no celular. Terminou de apresentar, desliga o celular e guarda dentro do envelope que vai ser fornecido pelos fiscais de sala, que é o envelope que tem que ficar lacrado junto com todos os equipamentos eletrônicos que ele tiver. Importante que desligue tudo. Não dá para deixar ligado, gente, porque não faz sentido um candidato ser eliminado da prova porque tocou um celular ou tocou um alarme de relógio durante a prova. Então vamos tomar esse cuidado. Mas a jornada é longa, então garrafa d'água podem levar, transparente, fechada. Embalagem de alimento pode levar, fechada, lacrada, porque as pessoas provavelmente vão sentir fome, eles vão ficar o dia inteiro fazendo uma prova. Então essas são recomendações importantes. E outra recomendação que eu sempre faço é: atendam às orientações dos fiscais. É o melhor para nós. Coordenador, e quais são os erros mais comuns, assim, dos candidatos que podem levar até uma desclassificação, né, ali no dia da prova? Bom, tem alguns erros. O primeiro deles é esse que eu já estive citando, que é deixar equipamento eletrônico ligado. Não tem por que fazer isso, né? Outra coisa é que a pessoa não pode ficar consultando nada durante a prova. E tem gente que insiste nesse tipo de coisa. Então, assim, não tem necessidade da pessoa ficar consultando qualquer tipo de documento. Ele não pode, tá? Levar qualquer outro documento na hora da prova que não seja o documento de identidade, ele não pode estar portando. Então, até isso é uma observação importante, porque na hora que o candidato for iniciar, ele vai receber o caderno de prova, o cartão de resposta, e aí a gente fez agora essa orientação que a gente vai fornecer um rascunho do cartão de resposta. São só esses papéis que ele vai poder ter na mão. Não adianta querer ter outro, porque se tiver, ele vai ser eliminado. Então, evitar esse tipo de coisa para trazer tranquilidade. Outra observação importante: o cartão, esse rascunho do cartão de resposta, ele vai preencher pela manhã com as suas respostas, para ele poder conferir o gabarito. Ele só vai poder sair com ele na meia hora final, então todo mundo que quiser levar o cartão de resposta para casa tem que esperar a meia hora final da prova, no turno da manhã. Quando ele concluir, ele tem que guardar esse cartão de resposta, ele não pode voltar com ele na mão de tarde, com esse rascunho. Então ele guarda na bolsa ou na carteira, onde for,
deixa lacrado dentro do envelope, junto com as coisas, na mochila lá durante a aplicação. Quando ele voltar à tarde, ele vai receber um outro, que aí, na meia hora final, ele pode levar para casa também. Então, evitar esse tipo de desgaste. E é importante, dentro disso, seguir as orientações todas dos fiscais, tá? Para evitar qualquer contratempo. Agora, sobre os resultados, como que vai ser? Vai ser logo em seguida? Porque o chamamento é depois, como você já adiantou, né? Mas como que vai ser isso no dia? Então, a gente vai divulgar no próprio dia, a gente divulga o caderno de questões, o caderno de prova, que é o PDF, ele é o original, não é o do próprio candidato, né? Então, a gente vai divulgar esse PDF com todos os cadernos de prova. No dia 20, né, a gente vai divulgar o gabarito da prova. Aí depois, no dia 10 de setembro, a gente divulga o espelho do cartão de resposta de cada candidato. Tá? Nesse espelho, então, ele já tem ali a confirmação do que ele efetivamente, das questões que ele respondeu na prova e que vão, vamos dizer assim, consequentemente gerar o resultado dele. Depois, os resultados estão. A gente segue uma fase aí grande, onde tem toda a fase recursal, correção da parte dissertativa, tem prova de títulos, tem as provas onde vamos dizer, é confirmada a condição que ele declarou no ato da inscrição, se é para cotas, para pessoa com necessidade especial, tudo isso, né, são feitas bancas onde eles são avaliados. E depois, então, o resultado no final de novembro. Provavelmente ali na semana do dia 25 de novembro, tá? E já começa em dezembro, janeiro? Aí o resultado vai ser divulgado no final de novembro. As convocações dos candidatos aprovados começam em janeiro de 2025, sendo que quem vai fazer curso de formação pode começar a ser chamado em dezembro. E agora, teve gente que se inscreveu, né, em mais de uma vaga e tudo. Tem aquela questão da fila de espera, que também é uma dúvida, né? Não passa na primeira, mas aí passa na segunda opção que colocou ali. Como que vai funcionar essa fila de espera? Então, a gente criou um algoritmo, tá, que no ato da inscrição ele declarou toda a sua preferência de vagas. Se ele não passar na primeira opção e ele for aprovado para a segunda ou para a terceira, ou até mesmo para uma outra dessas vagas, ele automaticamente, se ele tomar posse, tá, ele, vamos dizer assim, ele não vai ser mais chamado para as vagas depois. Vamos dizer, se ele passou em terceiro, a quarta, quinta e sexta vai ficar para outros candidatos, a opção dele vai ficar para outros candidatos. Né? Agora, ele continua na espera para as vagas acima. Tá? Então, se algum candidato não tomar posse, por exemplo, ele passou em terceiro, o segundo, uma pessoa que está em segundo ou em primeiro colocado não tomaram posse, ele pode ser chamado para a primeira ou a segunda opção dele. Então, ele continua esperando. Tá? Mesmo se ele tomou posse ali na segunda... Sim, ele continua esperando para as vagas acima, que são as de mais preferência dele. Tá? Além disso, nós vamos fazer... o que a gente está chamando aí de um banco de talentos, né, com os aprovados, o dobro dos aprovados, tá, todos. Então, assim, o que acontece? Essas pessoas ficam nesse cadastro de reserva para serem chamadas para vagas adicionais que podem ser criadas pelos próprios órgãos. E também para vagas temporárias, que o concurso trouxe essa inovação também, que havendo vagas temporárias, a gente pode abrir para que esses candidatos que estão nesse rol de aprovados possam ser chamados para ocupar essas vagas. Qual que é a validade do concurso? 2 anos. Então, outro Um Enem... ano prorrogável por mais um ano. Tá, então podemos falar ainda se vai ter outro no ano que vem? A gente pode falar porque a gente está aguardando agora, a ministra tem falado, né? Mas são outras vagas. Porque quando está dentro de uma validade, a gente não pode criar um concurso para as mesmas vagas. Então, se houver ano que vem, quando o Ministério decidir se vai haver mesmo, quais vão ser vagas, não vão ser as mesmas desse ano. Então, a gente está aguardando aí a decisão da ministra Esther, para a gente saber se vamos ter no próximo ano, mas a ideia é que essa é uma política pública que veio para ficar. Agora, para a gente finalizar, você tem uma longa experiência aí com concursos públicos, qual dica aí para quem vai participar desse concurso no domingo? Vale estudar ainda? Hoje que a gente está gravando é quarta-feira. Olha,
Eu tenho amigos meus que já passaram em concurso, que estudaram na véspera e passaram. Tem outros que dão um tempo. Eu acho que isso é muito de cada candidato, do planejamento de cada um. Né? E eu não estou aqui também para dar dica quanto à prova, porque eu nem posso fazer isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: um, se organizem. A gente está trabalhando, o Ministério da Gestão e da Inovação está trabalhando para garantir a logística do concurso, para garantir que as provas sejam seguras, para que todas as provas possam acontecer de forma tranquila. Então é importante que o candidato organize a sua logística também. Já tem o cartão de confirmação, procura saber onde que vai fazer a prova. Se puder ir lá antes ver, vai. Se não puder, coloca no Waze, vai com antecedência. A gente tem regiões do país que são muito distantes, onde estão tendo diversos tipos de situação. Quem precisar ir com antecedência se organiza para poder chegar com antecedência, para poder ter tranquilidade na hora da prova. E chegue cedo para evitar aquelas correrias que nem a gente vê no Enem. O Enem é só na parte da tarde, então aqui é de manhã cedo. Então o pessoal tem que ir cedo para o local de prova, principalmente quem está vindo de outras cidades, né? E, além disso, tudo isso contribui com o quê? Para que na hora da prova o candidato tenha calma. Então uma coisa que eu recomendo para todos é levem calma para a hora da prova. Porque a calma é determinante para na hora da prova você fazer uma boa prova. Responder as questões com tranquilidade, mostrando o seu melhor. Então, fico aqui os meus votos e os votos do Ministério da Gestão e da Inovação. De boa sorte a todos os candidatos. Muito obrigada, coordenador. Bom, e mais detalhes dessa entrevista, a cobertura também do Enem dos concursos, você pode conferir em otempo.com.br em todas as nossas plataformas.